Guiando de Jesus, guiando de Jesus. Eu era um breve testemunho aqui da sua caminhada, como é que chegou até a presença do Pai, verdadeiramente. Ser uma pessoa vitoriosa, usa conversões, usa como Deus usava, para ter paz. E a glória é toda sua. Boa noite, igreja. Paz, Senhor. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Essa igreja. Eu nunca tinha vindo aqui, né? Sempre passei muito por aqui porque achei linda, mas não sabia nem que existia essa igreja aqui por aqui, né? E quero trazer para vocês que eu sou um recém-convertido, né, na palavra e que queria compartilhar com vocês como é bom a gente ter Jesus conosco, né? Como é bom a gente poder ter um lugar como esse, né? Para poder vir, cantar um louvor para o Senhor, né? E a gente se colocar, né, numa posição, né, de humildade para que Ele tenha conta das nossas vidas. Hoje eu estou aqui muito feliz de dar o meu testemunho, graças a Deus, né? Nem sempre foi assim a minha vida, né? Acredito que de muitos aqui também, né? E hoje eu vou dar um breve testemunho, né? Apesar de ser uma história que eu não queria mais lembrar, né? Mas a gente tem que exaltar também o que o Senhor fez na nossa vida. Então vamos lá. Meu nome é Leandro Brum, né? Eu sou nascido e criado em Niterói, no Rio de Janeiro, aqui, bem pertinho do Brasileiro. Eu sou meu irmão Rodrigo, meu pai José Carlos Bruno, minha mãe Recife, né? E desde pequenininho, né, fomos criados ali perto da Praia de Carari, sempre teve muita vaidade, né? Sempre teve muita disputa de poder, né? Colégios, aquela coisa que muitos jovens de Niterói passam, né? E eu passei por aquilo normalmente. Só não sabia que com a separação dos meus pais eu tivesse tanta dificuldade de caminhar com a minha vida, né? Eu fui morar com meu pai, minha mãe teve que morar na Itália, e eu fui criado por um pai que bebia, era alcoólatra, né? E não sabia dar amor aos filhos. Então, desde os 3, 4 anos de idade, eu fiquei com ele, eu e meu irmão. E crescemos ali juntos, nós três, naquele apartamento de Caraí, né? Sem horário, sem roupa direito, né? Sem, basicamente, uma vida machista, né? Só tinha a visão do pai, né? Isso, aparentemente, para o menino, parecia ser muito bom, né? Que o menino geralmente quer ser, né? Ser o herói da vida dele, né? Para que o pai dele possa se orgulhar, o pai da terra, né? Meu pai, no caso, José Carlos Bruno, né? Ele queria o sonho dele que eu trabalhasse na Petrobras, que é onde ele trabalhou, né? E eu, quando comecei a sair do colégio, já escolhi uma profissão, eu resolvi não ir para o segmento que ele havia me indicado. Eu não sentia muita vontade e tal. Então, naquela época já começava aquela coisa de sair, né, para as boates, festas, né? E eu não queria aquela vida da empresa, né? Eu queria aquele compromisso, né? Então, eu queria ter abrir um negócio para mim. Eu resolvi abrir um negócio, né? E comecei para arriscar antes de começar uma carreira profissional dentro de uma grande empresa. E eu resolvi fazer um teste comigo mesmo, né? E eu montei uma empresa, eu estou com 36 anos, eu tinha 18 anos naquela época. E foi a primeira coisa que eu fiz na minha vida e deu certo, tá? Eu tinha um retorno muito grande na minha época, né? Dos patrões da minha idade, né? Que os meninos estavam salesianos e não tinham as condições que apareceram para mim, né? Para vocês terem uma ideia, eu trabalho na internet, né? Então, naquela época, 15 anos atrás, ninguém sabia o que era isso direito, não se tinha esse de busca, né, de bate-papo, e eu já estava trabalhando com isso. Então, eu cresci, né, e tive bastante sucesso. Bom,
Até aí, tudo muito bom. A partir daí, na hora de caminhar com a minha vida, né, eu tive um retorno financeiro, comprei um carro à vista, comprei tudo que eu não queria comprar, né? Então, realmente eu pude, vamos dizer assim, conquistar, né, aquilo que um garoto do Brasil, geralmente, a televisão vende para a gente, né? Que temos que chegar ao lugar, né? Construir, ser alguém, né? Ser uma pessoa que as pessoas possam se espelhar, que deu certo, que tem dinheiro, né? Que se sustenta, não depende dos pais, por aí vai. Bom, parece que realmente havia um plano de Deus muito grande por trás dessa bênção toda que eu recebi. Então, a partir do momento que eu comecei a caminhar, né, diante da vida, eu logo percebi que depois de comprar carro, brinquedos, roupas, eletrônicos, viagens, tudo, né? Eu comecei a perceber que eu não tinha mais prazer, né, sobre aquelas coisas. Inclusive o próprio dinheiro, né? Porque isso entrou dentro de mim como se fosse uma coisa automática. Eu praticamente virava as noites trabalhando e ganhando dinheiro, nem sabia quanto eu tinha. Para ser sincero, eu me surpreendia com o dinheiro. Praticamente eu não pegava dinheiro na mão, era tudo na conta, né? Então, para mim, eu nunca ganhei um centavo e do nada, faturar acima de 30 mil reais por mês é muita coisa naquela época. E eu fui começar a caminhar sozinho, com meus próprios pés, com o ídolo que era meu pai, né? E meu pai, no começo, não foi tão amigado comigo. Ele competiu comigo. Ele achava que eu não tinha o direito de ganhar mais do que ele na Petrobras, né? Ele achava que aquilo não era a profissão, né? A profissão era dele, que era do Petrobras, né? Então eu tinha realmente ter uma rotina para trabalhar. Bom, isso não veio ao caso agora, mas para mim realmente isso se influenciou, porque não ter disciplina com a minha vida foi fundamental para a minha caída, né? E aí, com o dinheiro, com tudo ao meu redor não me satisfazendo mais, né? Nem terra, nem casa, nem amigos, nada. E eu te adoro. Nem vou falar dos bens pessoais, que esses então, né, que a gente tanto almeja ter, esses foram os primeiros que eu praticamente vi que não tinha valor. Pelo contrário, dava muito trabalho, porque se eu chegasse em qualquer local, era tratado diferente, ou tinha uma dificuldade, e as pessoas me aceitarem por ter aquela condição. Achavam que eu roubava, que eu fazia opções de coisas que não era verdade. Bom, a partir daí, eu buscando me encontrar na vida, eu descobri a droga. A droga bateu na minha porta. Eu comecei devagar, bebi, né, uma cerveja, aí comecei com destilado, aí passei por uma maconha, e depois eu tive a experiência, a maldita experiência com a cocaína. Essa me derrubou, tá? Então, quando eu tive a experiência com a cocaína, eu descobri um local onde eu poderia gastar o meu dinheiro. Que realmente, se você tivesse 10 mil reais hoje à noite, você gasta os 10 mil com cocaína. E na volta para casa querendo mais. Então eu encontrei isso. E foi o fim dos tempos para mim. Não é tão rápido quanto parece, né? Antes fosse, Deus levasse. Mas não é bem assim. Eu passei 15 anos com cocaína. 15 anos, dos 25, 26, até, eu estou com 36 anos, né? 10 anos naquela vida. E vou fazer um testemunho do que é a vida deste drogado. Não sei se alguém teve experiência com drogas aqui, né? Não sei também, né? Eu não conheço vocês. Mas eu posso dizer com toda certeza o que isso representa na vida de uma pessoa. Vou comparar o álcool, né? Então, a gente, por não encontrar prazer em nada, tá? Então a gente
busco uma solução. Como a gente não tem Deus, né, eu busco alguma coisa para mim preencher por dentro. É um vazio, na verdade, é um buraco, né, na alma. E esse buraco, quando você encontra um amor, né, no meu caso é um caso de amor que eu tive com a droga, né, aquela vida, aquele momento que eu passei, ele te preenche de tal maneira que eu não posso viver sem ele. Então, tudo que eu fazia na minha vida, nesses 10 anos, era para ter ela, meu amor, a droga, né? Tudo. Desde estou querendo me curar, até vou mudar de vida, tá? Sempre era para buscar ela. Ela entra dentro de você como se a gente entregasse a nossa vida, tá? Seja com a bebida, seja com a droga, seja por um vício da vida, né? É o vício. Então, e toma conta da gente assim como tomou conta de mim. E eu fiquei literalmente cego esse tempo todo. Naquele momento que eu estava lá, eu não via a possibilidade de sair. Por quê? Tá? Por mais que eu tivesse meus momentos de lucidez, por mais que eu fosse inteligente, por mais que eu pensasse, que tivesse recurso até para buscar uma clínica, um tratamento, né? Parece que eu não tinha força para tomar essa decisão como verdade da minha vida. Porque não adianta procurar uma clínica, ou procurar um profissional, ou procurar uma ajuda de um amigo, se de verdade lá no meu coração não era isso que eu queria. Então, era verdade. Eu queria aquela vida, eu queria aquela droga. O que eu achava que eu tinha vivido, aquela droga me preenchia. Então, se eu tenho dinheiro para pagar, ninguém ganha com isso, né? Era assim que eu enxergava. Mas eu não falava isso. Eu falava que eu tinha problemas e não conseguia me libertar da droga. O que eu estou querendo dizer aqui que não era vício, né? Mas lá na frente do meu testemunho eu vou explicar como eu encontrei essa porta. Resumindo, né, essa vida, depois de 10 anos com a droga, eu comecei a buscar uma verdade para a minha vida. E eu não encontrei essa verdade em psicólogos, psiquiatras, mulheres, mães, né, e alguma referência que eu não tinha na minha vida para me achar alguma coisa que eu pudesse me apegar que fosse maior que esse amor que eu tinha com essa vida, né, errada. E eu comecei a observar as igrejas, né? Nunca fui evangélico, minha família era católica, né? Eu cheguei a fazer o catecismo lá na igreja Consciúncula, só que no dia que eu ia fazer a igreja católica, a primeira comunhão. Quando eu ia fazer a primeira comunhão, choveu no dia e estava minha mãe não me deixou fazer a primeira comunhão, então eu fiz o curso todo. Bom, então eu comecei a procurar essa verdade maior, que pudesse ser maior que aquela vida que eu já havia encontrado. Né? Porque quando a gente ama alguém, né? Acredito que alguns aqui tiveram alguns amores não correspondidos, a gente sabe que quando a gente ama, né? Para vocês conhecerem aquela pessoa, somente um amor maior do que aquela, né? Então, parece que o cérebro registra isso. Então ele fica martelando na nossa cabeça, e enquanto a gente não substitui por um amor maior, não adianta a gente se enganar, a gente continua amando aquilo lá. Né? E eu já tinha essa inteligência de saber que era verdade, que a cocaína tomava conta de 99% da minha mente. Então você imagina, eu mesmo no momento de lucidez, tendo a minha empresa ainda andando, tendo uma situação de querer sair daquele momento, eu não conseguia, né, achar o amor daquele tamanho que é a droga. Por isso eu me solidarizo muito com as pessoas que têm esse tipo de problema, né? Porque a gente às vezes aponta o dedo para elas, né? Que estão lá, que são vagabundos, etc. Mas eu sei o que é aquilo, não é fácil. Eu vou te falar que talvez o caminho mais difícil, por eu ter visto e ter passado por isso, eu posso falar, talvez seja até, né, um pouco tendencioso da minha parte dizer que é o mais complicado.
Mas eu tenho uma visão um pouco global, eu sei que cada um tem o seu problema, diferente de todos com o mesmo peso, né? Mas o caminho da droga ele é um caminho bem duro, bem duro. Não é aquilo que aparenta ser lá fora. Tá? Então, eu já sem esperança de se libertar, né? Já aceitando a morte, aceitando morrer pela droga, sabia que uma hora ia chegar, né? Uma hora ia ter uma overdose, um infarto, né? Etc. Qualquer problema que pode vir através daquilo. E eu comecei a frequentar uma igreja evangélica. Eu falei, pô, não custa nada aí, eu comecei a ir. Eu vou resumir para não ser muito longo o testemunho, mas foram 7 igrejas que eu passei. 7, né? Parece que Deus fechava a porta todas as vezes que eu ia lá, porque não ia com a minha verdade. Eu ia buscar alguma coisa lá, ouvir alguma coisa que me convencesse de mudar, mas não sempre botava no defeito, ou no pastor, ou na igreja, ou em algum membro da igreja, alguma coisa que alguém falou, né? A gente busca um detalhezinho pequeno para fugir daquilo. Essa é a verdade. Então, perfeito, né? Todos sabem, só existe um. Então, eu nunca ia achar a solução da minha vida. Na 7ª igreja, eu, depois de ter lido tanto, estudado tanto sobre a doença, sobre a droga, sobre aquela vida, meio que estudando Deus, estudando Jesus, então como ele exerce um poder em cima das pessoas, eu mesmo assim não consegui entrar e me entregar, utilizando a minha inteligência. Vamos entender assim, porque eu queria me sair daquela situação de vida. Então eu botei inteligência nele, que não seja pela fé, mas uma questão de inteligência. Eu vou aceitar Jesus e vou pedir para ele mudar a minha vida, porque eu não conseguia obter essa bênção do Senhor na minha vida, porque eu não conseguia utilizar a inteligência ao meu favor, porque não era verdade. Né? Como não era verdade, não adiantava. Né? Então foi necessário eu perder tudo que vocês possam imaginar. Eu perdi mulher, filhos, casa, trabalho, dignidade. Não vou falar nem amor, né? É que amor, a própria droga, eu perdi, né? Não tinha mais prazer nela, né? Não tinha mais nada, eu perdi tudo. Eu não passei fome, não, eu passei sede. Eu passei sede na minha casa. Ninguém me ajudou lá, né? Então a única coisa que eu tinha era o CD do Lázaro. Ele cantou Lázaro, né? Que era cantor evangélico. E de vez em quando eu estava para morrer, né? Praticamente entregando, eu botava aquele CD, né? E Deus me dava aquele respiro, né? Para mim sobreviver. E um belo dia, depois de estar sozinho, sem ninguém, eu cheguei a uma conclusão. Bom, perdi tudo agora. Agora foi tudo. Sobrou para a minha vida, né? Nem minha família queria mais saber de mim. Foi aonde eu caminhei para a igreja mais próxima da minha casa, que é a do pastor Luiz. Lá eu entrei aos prantos, se o pastor não deve lembrar, né? De magrinho, muito magro, né? Bem magrinho. E ali, eu sou sincero para dar um testemunho para vocês. Eu fui ali sem querer saber quem estava na minha frente. Se tinha igreja cheia, se era vazia. Eu fui me entregar, né? Eu não queria saber se eu ia me chamar na frente, se eu ia me chamar de drogado, quando eu me mandar embora, eu não tinha mais jeito. Eu falei assim, eu vou orar, porque se eu tiver que morrer, eu vou morrer lá, né? E aí, quando eu cheguei aqui no local, que eu ouvi a palavra do Senhor, com aquela verdade dentro de mim, realmente entregando a minha vida para Jesus. Com verdade, eu estava buscando uma mudança. Ah, Leandro, você perdeu tudo que você tinha, né? Aí sim você procurou Jesus. É verdade. Eu não tenho vergonha de falar. Eu perdi tudo. Por isso que na palavra diz lá que o vaso vai ser quebrado,
até onde Deus achar que for necessário para que seja feito um vaso novo, né? E esse vaso meu doeu para quebrar, mas foi muita coisa, muita coisa. E eu sofri muito, eu sofri mais quando eu estava buscando a igreja e não permanecendo do que quando eu estava no mundo. Então, às vezes, quando você vê um irmão que está passando dificuldade de entrar aqui dentro, né, na igreja, peço que vocês lembrem desse testemunho que eu estou dando. É mais duro para ele entrar aqui do que quando ele está lá, né, desse tipo. Porque quando ele não consegue, ele volta ao culto, volta a vocês sabem que algo aconteceu, ele está sofrendo e sofrendo muita coisa. Tá? É um conselho, uma experiência que eu estou passando. Bom, então nesse momento da igreja que eu aceitei Jesus lá no pastor Luiz, pela primeira vez na minha vida, né, eu comecei a usar com 23 anos, 22 anos de experiência, né, fui até os 34, 35, né, 35 anos de usando droga. Aquela vida, não só droga, quando eu falo droga, é tudo aquilo, né, mulher, ganância, tudo, não sei para detalhes. E aí, quando eu entrei na igreja do pastor Luiz, desesperado, implorando por Deus, Deus me deu uma oportunidade. Era claramente para mim uma condição dele me aceitar. Para mim era uma condição. E o que ele queria de mim para que eu permanecesse ali dentro. Eu estava tentando negociar um banquinho, como vocês têm aqui na igreja. Eu queria o meu banquinho para poder vir para cá. Para mim ter, eu sabia que era difícil para o culto, mas eu queria só saber que o meu banquinho estava lá, porque eu ia cumprir com o meu dever, né? Se permanecer dentro da palavra dele. E ele fez essa condição para mim. Ele me disse que queria que eu permanecesse todos os cultos da igreja que eu estivesse presente. Só isso que me pediu, eu assistisse a palavra, né? E eu permaneci nesse meu propósito com Deus de libertação e permaneci na igreja do pastor Luiz. Posso dizer para você, agora eu vou falar coisa boa, que desde o começo até o dia de hoje que eu estou aqui, como é maravilhoso, né? Eu ouvi a palavra de Deus, eu gosto muito de ouvir a palavra de Deus, né? A Bíblia, ler a Bíblia, aprender, né? Aquilo esse mundo que Deus despertou, né? Dentro de mim, eu não sabia que existia. E a explicação, né? Que nada melhor do que você substituir um amor daquela vida por um novo que Deus me deu, que graças a Deus é infinitivamente maior do que aquela vida que eu tive. Tá? Mais do que isso, foi ele mostrar que esse caminho dele não tem fim. Né? Quando eu comecei a aprender a palavra, a estudar, eu ouvi as pessoas, os testemunhos das pessoas, e ver as igrejas, né? E ver que as pessoas, né, eram muito parecidas. Né? Eu falei aqui de um testemunho de uma pessoa que tem experiência com drogas, mas é claramente para mim, eu não vejo diferença entre a prostituta, o drogado, o fofoqueiro, o ladrão, o assassino, né? Eu não vejo diferença entre essas pessoas, porque realmente a palavra de Deus ela liberta, né? Então, quando a gente não tem conhecimento daquilo, na verdade nós não somos culpados, e essa verdade é a que me libertou, porque ele me convenceu que aquele Leandro lá não era esse que entrega hoje aqui pela vida. Esse Leandro aqui era o que ele tinha desenhado lá no céu quando eu vim para cá. Só que eu quis tomar conta da minha vida e fazer tudo do meu jeito. E eu já tinha nascido com pecado dentro de mim. Mal eu sabia que eu iria caminhar pelos caminhos errados. Se eu não tivesse uma direção, um segmento, algo maior que eu pudesse buscar, eu jamais iria chegar aqui com vocês. Amém? Então, para finalizar o meu testemunho, que é muito bom, né, eu gostaria de falar para as 2 horas que eu sabia que é tão bom. É bom falar, hein, gente? Estava ali, ó, morrendo de medo de subir aqui, mas é gostoso botar para fora, tá? E Deus me perdoou
lá na igreja do pastor Luiz, cara, a gente vai dando um duro no Senhor, minha palavra, tá? Todos os dias, eu dou duro. Eu sou praticamente um fanático, né? Da palavra, né? Eu busco tudo quanto é lugar, né? Conhecimento sobre esse amor, esse caso de amor, né? Que eu me surpreendeu, né? Você imagina, ele me roubou de lá, né? Usando uma palavra pejorativa, mas na verdade ele me raptou daquele mundo, do mundo dele, ele conquistou, né? Era noivo, e aí matou de tal maneira que eu não consigo mais lembrar daquele amor que eu vivi. E eu tenho respeito por aquele amor lá bandido, né? Mas esse amor daqui não tem comparação de lá, né? Eu posso dizer que se alguém está tendo alguma dificuldade, se tem algum problema na sua vida, alguma coisa que está impedindo você de se entregar a Jesus, olha, gente, é só se ajoelhar mesmo e vestir aquela sandália da humildade, né? E com verdade, vocês que realmente quererem mudar, eu te garanto para qualquer área da vida de vocês, se entrega de verdade para Jesus, que muda. E ele dá essa sensação que eu estou tendo aqui hoje, de poder dar um testemunho para vocês. E que seja bem claro aqui que eu era um viciado ao quadrado, cocaína, né? O dinheiro. Então, e sou totalmente liberto hoje pelo nome do Senhor Jesus na minha vida. Amém? Amém.